Estou aqui com a Thelma, estava com saudade da Thelma e até quero contar para ela uma história depois da participação dela aqui. Estamos aqui em harmonia total, né, minha amiga? Você viu que estamos com a mesma cor? Seja bem-vinda. Estava com saudade mesmo de você. Que bom que as meninas avisaram que a Thelma está aqui. A Thelma é minha especialista. Eu sempre falo, não é esse nome técnico, mas em educação dos filhos. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade nesse mundo tão moderno de entender que essas mudanças elas podem vir também em nosso favor. A gente sempre fala aqui no programa dos problemas que acontecem com crianças e adolescentes sempre ligados à internet hoje. A acessibilidade excessiva, a falta de cuidado dos pais, que isso muitas vezes acontece, ou mesmo a desinformação. Da última vez que você veio aqui, minha amiga, uma pessoa falou assim, nós falávamos muito de você sempre falando de não bater nas crianças, da maneira correta para ensinar essa criança a uma linguagem que não seja da violência, porque esse mundo gera muita violência. Você explicou tudo isso. Daí, durante muitos dias eu recebi mensagens, mas ela tem filhos, porque é muito fácil você falar para não bater nas crianças quando você não é, porque ela estava dizendo de mim, na verdade, porque eu estava concordando com você e eu não tenho, né? É muito fácil vocês ensinarem nesse mundo louco, essas crianças desobedientes, e você ensinar a não bater. Existem técnicas para isso, a gente não aprende do dia para a noite. E eu acredito que cada vez mais essa não violência, ela acaba influenciando demais beneficamente no futuro das crianças. Numa criança e num adulto saudável, né, Thelma? A gente tem que bater sempre nisso, não adianta, né? É que assim, na verdade, é uma desconstrução, né? Uma desconstrução da visão da infância. Então, quando você fala, por exemplo, a gente precisa aprender técnicas, né, para poder lidar com uma criança. Não tem a ver com técnicas, tem a ver com aprender a se relacionar. Primeiro com a gente mesmo e depois com o outro. A gente vem de gerações que a gente não aprendeu a se relacionar, não é? Como que as crianças foram educadas ao longo dos anos aí, né? Nossos avós, bisavós e até mesmo nós. Criança não tem que querer, não é? Não tem que escolher Fica a roupa, quieto, tem que né? obedecer. Tá chorando, engole esse choro. Errou, castigo. Então isso se tornou algo que foi passado de geração em geração. Que é o hábito, vamos dizer assim. Tá. Sem ninguém se questionar, poxa, peraí, será que é realmente isso, né? Então, nossos pais, nossos avós, bisavós não tiveram acesso ao conhecimento que a gente tem hoje. Então, hoje a neurociência avançou muitíssimo. Então, a gente tem como acessar um conhecimento para compreender o comportamento do filhote da nossa espécie, né? Compreender especialmente a biologia por trás do comportamento. Thelma, mas eu consigo isso sem ter nenhuma experiência anterior? Eu consigo como? Por exemplo, acabou de nascer ali, eu nunca tinha tido uma criança antes. Como que eu já desenvolvo isso? Então, é que... Nesse sentido que eu falei a técnica, entendeu? Na minha cabeça é como se você tivesse que desenvolver algo que você não conhece para alcançar esse objetivo. Sozinho a gente não vai ter esse aprendizado do nada, porque educar de forma emocionalmente saudável não é algo que a gente faça de forma instintiva. Então, o que a gente faz por instinto? A gente alimenta o bebê, a gente amamenta esse bebê, a gente cuida desse bebê. A gente sabe que se a gente não cuidar dele, ele vai morrer de fome, né? Ele vai ficar sujo. Então, esse é o instinto que a gente tem a partir do momento que a gente tem um bebê. Quando a gente fala em educação, não é algo instintivo, tem que ser algo intencional. Então, você quer que, por exemplo, uma criança desenvolva uma habilidade para aprender a arrumar o quarto, para aprender a tomar banho sozinha, para aprender a lidar com a própria raiva, para aprender a lidar com as próprias emoções, e isso não acontece do dia para a noite. Então, por que a neurociência e a compreensão da biologia do filhote da nossa espécie é importante? Eu falo que quando a gente não tem esse conhecimento, nós nos tornamos pais agressivos e violentos, porque a gente tem uma crença que é a seguinte: a criança está me pirraçando, ela está agindo assim para me atacar. Só para me irritar. Ela está agindo assim para me testar. Quando a gente começa a olhar para o desenvolvimento do cérebro humano, nós nascemos com um cérebro, um córtex pré-frontal, que é aquela parte que pensa, analisa e raciocina, 100% imatura. Então, a gente nasce com o nosso sistema límbico, que é onde moram as nossas emoções, totalmente pronto. Certo. Então, o que a gente faz? A gente está com fome, chora, a gente está com sono, a gente chora, a gente se comunica através do choro, a gente não fala, a gente não anda e a gente também não pensa e nem raciocina. Então, todas as atitudes de um bebê são instintivas, né? Elas são ligadas à sobrevivência dessa espécie. Que não tem nada a ver com a pirraça. Não tem nada a ver. Então, quando que esse córtex pré-frontal começa a se desenvolver? Por volta dos 4 anos de idade. E só termina de amadurecer depois de 2 décadas de vida. Então, quando um pai fala, esse menino de 3 anos está fazendo birra para me atacar, está fazendo birra para me testar, isso não é verdade, porque o córtex pré-frontal dele não funciona de forma lógica como de um adulto. Ele pode estar chorando por quê? Está frustrado porque queria um brinquedo e não conseguiu. Está com raiva porque queria colo, papai e mamãe não deu.
ele está triste porque, sei lá, brigou com o irmão e não sabe lidar. Então, as emoções são algo que tantos adultos ainda não conseguem lidar, não é? Que tem o cérebro maduro. Imagina uma criança. E daí, como que eu faço para começar a lidar com isso de forma que não aconteça tão intensamente? Por exemplo, às vezes a gente vê... A gente que vê de fora fala assim, a criança rolando num shopping, tá vendo? Isso é falta de pulso da mãe. A criança não... É o que a gente pensa. Eu já fui essa mãe julgadora, essa não mãe julgadora. Mas não é? É o que a maioria das pessoas pensa. Claro, não posso não estar falando diretamente com você, mas algumas pessoas pensam, quando você vê ali a criança dando show ali, dando show, olha o que eu estou falando já. Dando show ali, você fala, falta de pulso, quando eu não tinha falta filhos, de educação. E nem o conhecimento que eu tenho hoje, eu também falava, gente, olha, é toda mãe, né? Cospe pra cima e cai na testa. Mas aí como é que eu faço para isso não acontecer? Tem jeito? Da criança não fazer uma birra? Não fazer uma birra, não sair rolando pelo shopping? Vamos supor, se você tem acesso a esse conhecimento de uma educação neuroconsciente, primeiro você vai entender que aquilo não é intencional, que ela está fazendo o que ela pode com o que ela consegue, com os recursos que ela tem. Então, o primeiro ponto, por que eu falo que é importante a gente buscar conhecimento? Para a gente se reeducar. Então, eu começo, antes de educar uma criança de forma emocionalmente saudável, eu preciso me reeducar, aprender a lidar com o que eu sinto. Quando essa criança está chorando, não é sobre mim, é sobre ela. Se eu levo para um lado pessoal, imediatamente eu já vou querer reagir, bater, gritar. Então, eu tenho que lembrar que essa criança precisa da minha ajuda para se acalmar. Existe um mecanismo de autorregulação. O que é isso? É a gente conseguir usar a razão para lidar com a emoção. A criança não tem essa habilidade cognitiva. Nem a gente tem, às vezes. Se desenvolver. Não é? Se a gente tem. Se você treinar, você vai ter. Então, a gente precisa corregular com essa criança. Isso significa que eu preciso me manter calma para poder ajudar essa criança a se acalmar. Então, na hora dessa birra, não adianta eu querer brigar com ela, bater nela, ameaçar, ela não está nem ouvindo. Na hora da raiva, a gente não escuta nada. Então, eu preciso me manter calma, tirar essa criança do lugar, pegar no colo, esperar essa raiva passar, esperar ela se acalmar para poder conversar com ela. Então, se você é um pai ou uma mãe que não tem esse tipo de conhecimento, você vai levar para o lado pessoal. Você vai falar, você está me matando de vergonha, levanta daí. Você vai gritar com essa criança. E um choro que ia durar 5 minutos vira um drama de 40 minutos, 1 hora, e vira um caos, entende? Quer dizer, é tudo uma questão da maneira como a gente enxerga a criança, né? Exatamente. Eu falo sempre que quem começa a ler meus livros, estudar comigo, fala, você vai aprender um novo olhar para a infância. Você vai olhar para a criança não pela visão de que ela é terrível, sabe, de que ela precisa apanhar e ser castigada, mas como alguém que está em construção. Certo. Alguém que precisa de um direcionamento, precisa ser guiada de forma respeitosa, empática, né? Thelma, daí, por exemplo, quem não tem esse conhecimento é o maior gerador de crianças que têm problemas sérios e que se denota isso no futuro? Quando a gente começa a olhar para o comportamento infantil, inclusive muita gente me procura pedindo orientação, querendo levar os filhos no psicólogo. Um pouco que eu converso com esses pais, eu já identifico ali naquela conversa que são pais que estão educando de forma autoritária, que não pensa, não considera a criança, não dá atenção para essa criança, a criança apanha, é castigada, é ameaçada. E os pais esperam que ela se comporte bem, né? Que ela seja uma criança calma, mas isso não é possível, porque nosso sistema nervoso, ele depende de segurança. Para a gente ficar calmo, para a gente aprender, para a gente se desenvolver, a gente precisa sentir não só fisicamente seguro, estar num lugar onde a sua vida não é ameaçada, mas emocionalmente seguro. Então, quando a gente é uma criança e vive com pais ameaçadores, que educam com base no medo, com base na ameaça, na punição, essa criança vive em estado de alerta. E isso prejudica o desenvolvimento do cérebro dela, dificulta a condição, a capacidade de foco na escola, vai dificultar, o aprendizado. Vai dificultar, aliás, a convivência dela com outras crianças também, né? Exatamente. A forma com que ela socializa e se relaciona com o outro, porque a gente aprende a se relacionar dentro de casa. Então, como que o mundo dessa criança é um mundo seguro? É um mundo de afeto? É um mundo onde os limites são colocados de forma respeitosa? Ou as relações são uma ameaça? Papai e mamãe são pessoas que me batem, castigam, não gostam de mim, não me consideram. Não vou nem falar nada para eles porque eu vou apanhar. A criança não pensa assim, meu pai é uma pessoa que sofreu na infância e está reproduzindo um padrão. Ela só pensa assim, não, papai e mamãe não gostam de mim, porque eles nunca me dão atenção. Tudo que eu faço errado... Se eu não reverter isso perdura pela adolescência também? Sem dúvidas, isso pode virar um trauma, né? Muita gente acha que trauma é, não, sofri um assalto, um acidente terrível. Não, o trauma pode ser aquilo que a gente não recebeu. Uma criança que não recebe afeto, que viveu num lar com negligência emocional, ela vai desenvolver um trauma, né? Por falta de ter as suas necessidades emocionais e físicas atendidas num período tão crítico do desenvolvimento cerebral. E isso é uma coisa que no futuro eu vou precisar de ajuda. Vai, porque não tem como. Não tem. Essa criança ela vai transferir
essa forma de se relacionar para o relacionamento com o amigo, com a namorada, com o chefe. E você sabe que eu acho que hoje, até nós falamos dessa coisa da tecnologia, da modernidade toda, isso acaba levando a sujeira para debaixo do tapete, né? Os problemas para debaixo do tapete. Porque você abre a internet também de uma forma exagerada, que daí você perde o controle daquilo que a criança tem acesso e, ao mesmo tempo, muita gente usa isso para se livrar daquele problema. Porque você dá o celular até na nossa mão, a gente para de falar e já começa a prestar atenção, você imagina uma criança, né, Thelma? Entrou num ponto, assim, muito importante e crítico hoje em dia, né? Porque o celular virou a chupeta. Exatamente. Né? Ah, chorou? Toma o celular. Ah, ficou com raiva? Toma o celular. Ah, brigou com o irmão? Toma o celular. Então, o que acontece? Justo no período que a criança está em desenvolvimento, aprendendo a se relacionar, aprendendo a socializar, aprendendo a lidar com o que ela sente, ela não está desenvolvendo essas habilidades. Não. Porque ela é silenciada. Então, normalmente, o que acontece? Quando ela desliga o celular, o drama na família começa. Ela começa a chorar, né? Ela começa a arrumar... E ela não socializa depois também, né? Não aprende a socializar, ela fica num mundo isolado. Hoje está cheio de crianças que você fala, vamos fazer ginástica, vamos fazer esporte, não quero. Vamos ser onde? Não quero. A criança só quer ficar no celular. Então, cabe aos pais tirar, né, a criança das telas, limitar o tempo de uso, matricular essa criança em esporte, né, dar espaço para ela socializar, brincar com outras crianças, especialmente brincar ao ar livre. Então, é possível que, independente da vida que esse pai, essa mãe tenha, sabe, dê um tempo de atenção para essa criança todos os dias, seja depois do trabalho, seja antes de ir para o trabalho de manhã. Um pouquinho só que seja, né, Thelma? É importante, né? Porque às vezes o pai e a mãe pensam, não, mas essa criança tem tudo, né? Tem comida, tem roupa, tem escola, mas é que isso é criar. Criar, qualquer um cria. Qualquer um cria uma criança, qualquer um paga escola, dá roupa e comida para a criança. Mas a questão emocional de dar afeto, amar, direcionar, guiar, treinar importantes habilidades de vida, isso é educar, e para isso a gente precisa de tempo, precisa principalmente de disponibilidade emocional. Vontade também de aprender a estar disponível emocionalmente. Isso, exatamente. Mais do que isso, né? Eu acho que seria tão importante se todos pensassem nisso antes de ter filhos, né? Sem dúvidas, né? Eu acho que para você se planejar, para você planejar a sua mente mesmo, não é nem por conta de despesa, nada disso, estou falando emocionalmente, né? Não é uma brincadeira, não né, Thelma? Não é. Inclusive, o livro desse mês que eu estou lançando na Amazon se chama A Dor da Maternidade. Eu estou falando exatamente sobre a dor da maternidade, que é algo que poucas pessoas falam. Quando a gente fala em maternidade, lógico que tem um lado lindo, né? Que as pessoas dão muito foco, mas a gente também precisa entender que é muita dedicação. Você precisa se dedicar para aquele ser humano dar certo. Você precisa mudar um pouco a sua vida, porque tem uma outra vida que depende de você. Com certeza. Olha, vou deixar os contatos da Thelma para você, porque ali você também tem acesso a todos os livros. E eu acho muito importante que você tire um pouco o véu do seu rosto para entender exatamente o que ela está querendo dizer quando nós falamos dessa disponibilidade emocional para realmente você ser pai e mãe da maneira adequada, para que as consequências não venham depois, porque elas vêm. Nós temos visto isso cada vez mais. Com certeza você atende as pessoas, sabe disso. Então, eu vou deixar os contatos da Thelma. Lá no Instagram você tem mais informações, que é o Thelma.abrão. Lá no Instagram dá para saber como é que eu faço para... Todos os livros estão na Amazon? Todos os livros, todos os cursos. Tenho muito conteúdo gratuito também para ajudar os pais e todos vão ser muito bem-vindos, gente. E você também é muito bem-vinda. Toda vez que você estiver aqui no Brasil, venha visitar a gente. Obrigada, você sempre querida. tem tanto para ensinar e a gente está sempre tão aberto para aprender. Eu acho que se a gente tivesse essa humildade sempre de entender que a gente cresce, mas continua aprendendo sempre. Exatamente. E aprende até com eles, que são pequenos. E hoje a gente aprende mais ainda, porque eles sabem tanto de tudo, tantas coisas que são novas para nós. A criança é um espelho, né? Ela está ali te mostrando tudo aquilo que falta em nós. Tipo, a sua falta de paciência, a sua falta de compreensão do comportamento, né, dessa própria criança, a sua falta de habilidade de lidar consigo mesmo, com suas emoções, com a sua raiva. Então, acho que essa é uma jornada de evolução e de grande oportunidade de aprendizado. Que não é fácil, mas ela é prazerosa quando você vê que está dando tudo certo, né, Thelma? É uma grande recompensa, né? Eu falo que a maior dificuldade de educar não é a gente controlar os nossos filhos, é a gente controlar a nós mesmos. Obrigada, Thelma. Obrigada a você.